E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui em mais essa live e hoje a gente vai falar como se planejar para você comprar um imóvel, né? A gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje, como se preparar, se planejar para comprar um imóvel. E é muito normal, pessoal, entre nós brasileiros, né, a gente ser desinteressado em questão de planejamento, né, planejamento financeiro, antes de estar comprando um imóvel. E eu diria até planejamento financeiro para várias outras coisas. Por exemplo, você comprar um veículo, né? Poucos de nós acaba se planejando. Eu lembro que quando eu fui comprar um veículo, eu não me planejei, né? Eu fui lá na vontade, lá na hora que bateu a necessidade, fui lá e comprei. E infelizmente tive ruins experiências, né? Eu tive uma experiência ruim, principalmente com relação a pagar parcelas, né? Eu não tinha me planejado, não fiz as contas e acabou que depois eu percebi que o imóvel estava mais caro do que eu aguentava pagar. Isso na época, né? Então, nós brasileiros não é típico, né? Não é comum, né? Somos diferentes, por exemplo, de americanos, alemão, até o pessoal o português de Portugal, né? Onde os pais eles fazem o quê? Eles têm uma cultura diferente da nossa, eles têm um ensinamento, né? Desde pequeno eles ensinam principalmente o filho a ter um certo controle financeiro, eles ensinam os filhos a ter uma organização financeira. E aqui no Brasil, aqui como que funciona aqui no Brasil, né? É típico. Depois você fala aí pra gente se você já teve esse tipo de experiência ou se você é pai, você já fez esse tipo de coisa. Mas nós brasileiros é muito comum esse tipo de comunicação entre pai e filho, né? Que é o seguinte, ó, se você sair bem esse ano, né, na prova, nas atividades, ou então se você se comportar bem, for um bom menino, uma boa menina, eu vou te dar um PlayStation, por exemplo, né? Eu vou te dar um celular, você vai ganhar alguma coisa em troca de você praticamente só se comportar. Então, esse é o mais comum aqui entre nós, né? A gente meio que paga uma propina pro nosso filho aí, né? A gente recebia, quando criança, a gente recebia a propina para poder a gente simplesmente se comportar, algo que deveria ser obrigatório, né? Deveria ser comum já dos filhos, né? Isso é natural. E os americanos, né, você... Ou então outra coisa que faz diferente, né? Ou então eles falam assim, você, meu filho, minha filha, você tem que estudar bastante para poder se arrumar um bom emprego. Nessa de arrumar um bom emprego, às vezes você arruma um bom emprego, ganha bem, só que você não teve um certo controle financeiro. E eu conheço bastante gente que ganha 10 mil e gasta 11, gasta 12, né? Ou seja, essa pessoa ela foi crescendo, né, os gastos dela de acordo com o crescimento financeiro. E muitas dessas pessoas, e muitos deles depois acabam se tocando, isso já quando está na tempestade, pô, Thiago, realmente isso aqui eu não precisava ter feito, né? Eu fiz algumas ações que não precisavam ter feito aí. E eu lembro de um amigo meu, inclusive a gente virou amigo, a gente se conheceu na corretagem, né, Fernando? Aí um abraço para você, Fernando, você assistir esse vídeo aí. E eu lembro que o Fernando, ele foi um cara que ele trabalhou não, perdão, ele morou, também trabalhou lá, né, mas ele morou 14 anos nos Estados Unidos. E ele me falou muito sobre a cultura dos americanos, né? Essa questão que os americanos eles têm mais planejamentos, né? Para eles fazer alguma coisa, eles buscam mais organizar, eles buscam ser mais organizados. Essa é a única diferença que eu percebo, só que isso, um longo prazo ou algo muito grande para você estar executando, esse planejamento vai ser primordial, vai ser muito importante, né? E aí ele falava muito sobre isso, né? Que os americanos eles tinham uma certa organização, principalmente financeira. Filho, por exemplo, se você eu tenho certeza que você aí, se você é pai ou então se você era criança e recebeu ou você deu um dinheirinho aí pro seu filho, né? Eu tenho certeza que você não ficou controlando ele, né? Ou controlando no sentido de direcionando, né? Não controlar, você tem que fazer isso, mas direcionar, instruir o seu filho como gastar esse dinheiro. Por exemplo, você deu 20 reais ou recebeu 20 reais. Eu lembro que quando eu recebia, né, um dinheirinho assim, eu ia lá e gastava à toa, né? Eu lembro que você falou também, né, querida, que sua mãe, às vezes, ela te dava um dinheiro, você ia lá pro outro lado lá do mercadinho, né?
da doceria Doceria. e a tal de bala doce. Entendeu? Então é comum a gente, de criança, o pai ele já vai treinando assim. Ele não treina, ó, você tem dois. Esse que é o comum lá fora, né? Você tem R$ 2, você tem R$ 20, eu tô te dando. Então eu vou te ensinar, ele já ensinou toda a parada, né, do controle financeiro, de planejamento financeiro, de como que você faz para poder você conseguir continuar com o dinheiro. E aí ele só entrega o dinheiro e analisa, vai vendo se o filho está fazendo corretamente. Aqui não, aqui você tem dinheiro, o filho torra todo o dinheiro e você depois ainda briga. Nossa, você não fez nada, gastou todo o dinheiro com besteira. Mas muitos de nós, quando criança, os pais não orientou financeiramente, né? Não teve aquela orientação para você conseguir lidar com as coisas financeiramente, né? Para poder você conseguir ter esse hábito de planejamento, ter esse hábito de preparo, de organização. E por isso que eu tô aqui, né? Essa é mais uma live, esse é mais um vídeo. A gente faz a live ao vivo, depois deixa aí disponível para vocês, com o intuito de te ajudar a dar um passo a mais na conquista do seu imóvel, seja casa, seja apartamento, seja uma chácara, um sítio, o que quer que seja. A função do consultor Thiago aqui é desembaraçar toda essa parada aí com relação a imóveis, com relação a transações imobiliárias, né? E esse é um vídeo ensinando você a esse detalhe de planejamento, que é um detalhe muito importante se você quiser estar adquirindo um imóvel e estar passando bem nessa aquisição, né? O fato da gente não ter interesse em nos planejar, com certeza, meus amigos, está ligado ao fato científico, né? Que eu falei para vocês aí num vídeo anterior. A gente conversou num vídeo anterior da parada do fato científico que a gente é natural, né? O nosso corpo, né? O nosso cérebro, ele naturalmente ele quer nos como que eu posso dizer? Poupar. Opa, voltamos aqui. Eles querem nos poupar, meus amigos. Estamos ao vivo aí. Recebemos uma ligação aqui, acabei de desligar. Por que o nosso cérebro ele quer nos poupar? Se você quiser ver o vídeo anterior aí que a gente fez, agora eu não me lembro qual que era agora, mas eu acho que tem uns 3 vídeos para trás. Acho que foi uns 3 vídeos para trás. E o que acontece? O cérebro humano, nosso cérebro, ele é treinado a nos incentivar a poupar energia. Porque a gente precisa da parada da sobrevivência. E nessa de poupar energia, planejamento também gasta energia. Então ele acaba fazendo você, essa tomada de decisão lá no último momento, quando já está no final, quando você já não tem mais para onde correr. Ele vai protelando, né, esse sistema que o nosso próprio corpo desenvolveu, né, de acordo com a sobrevivência de muitos anos, ele fez com que a gente procrastinasse, com que isso fizesse a gente acabar atrasando, né, na nossa conquista, num planejamento, em alguma coisa para fazer a gente poupar energia. Dá para treinar o nosso cérebro para a gente conseguir se organizar? Dá sim. Eu não sou nenhum mestre nisso, né? Eu sou um cara que está aprendendo e estou passando de acordo com minhas experiências, de acordo com 10 anos de corretagem e mais os aprendizados que eu vou tendo, né? Eu gosto muito de estudar sobre programação neurolinguística, né? Como que o corpo humano funciona, comportamento humano. E isso eu vou trazendo para vocês aqui, esse tipo de informação. Então, a gente acaba poupando energia para quê? Para a nossa própria sobrevivência, né? É um bem que acaba se tornando um mal, né, se você acabar protelando, né? E eu, sinceramente, pessoal, falando na real mesmo, eu quero só comprar um imóvel. Você não precisa de um planejamento. Você não vai precisar de um planejamento para você comprar o seu imóvel, né? Se você não quer se preocupar com o que você vai pagar lá na frente, com as contas que vai ter depois que você estiver morando. Se você não quiser se preocupar com isso, você não precisa de planejamento. A gente até fez um post aí, né, com as frases, inclusive eu até separei essas frases porque elas ficaram muito, muito organizadas e entrega perfeitamente essa conversa nossa aqui. Se você não quiser
ter um dos fatores, né, para você, para que eu preciso de planejamento? Você não precisa de planejamento se por um acaso você não quiser ter total controle de cada passo que você vai dar no processo e também dos valores que você vai pagar. Muita gente, às vezes, acha que o valor que vai pagar é somente o valor do parcelamento da entrada. Eu só vou pagar o valor do parcelamento da entrada, aí outros sabem um pouquinho a mais, aí acha que é só o valor da entrada e as parcelas da fase de obra da Caixa, acha que é só isso que vai pagar. Então, tem muito mais outras coisas, tem muito mais outros detalhes. Se o imóvel vai pagar documentação, também tem documentação. Mesmo se não tem documentação, às vezes tem alguns valores que você vai ter que dispor. E no meio do caminho, depois que você já entrou na montanha-russa, no tobogã, já era, meu amigo. Não tem como você voltar para trás, né? Então, se você não quer, você não precisa de planejamento, se você não quer ter controle, se você quer só tocar o barco mesmo, não, só quero ter um imóvel, depois eu penso lá na frente. Não precisa de planejamento, tá? Fica tranquilo. Se você também não quiser quitar o seu imóvel em menos de 10 anos, não precisa de planejamento. A pessoa que vai precisar de planejamento é uma pessoa que está querendo quitar um imóvel em menos de 10 anos. Ele quer comprar o imóvel e já quer estar planejando já o processo, antes mesmo de estar morando, né? Se for um apartamento na planta, antes mesmo dele estar morando no imóvel, ele já quer ter organizado o processo de quitação. Quanto que eu vou precisar receber, né? Faz aquela projeção que a gente faz para os nossos clientes, e quanto que eu vou precisar estar tendo lá na frente lá para poder estar pagando, quitando o imóvel, né? Adiantando as parcelas e diminuindo o custo de juros, né? Se você não quer se preocupar com isso, né? Se você não quer... Se você não liga em pagar mais juros, né, pagar 4 apartamentos, você não precisa se planejar, né? Não ligo não de pagar 4 apartamentos. Não precisa se planejar, vai pagando aí 30 anos, né? Outro detalhe, pessoal, se você não quiser reformar o seu imóvel sem se endividar com sabe aqueles blocos de boleto que você recebe de planejado, empresa de planejado, aí o rapaz do piso... Aí o rapaz do teto, né, do teto, que às vezes a pessoa compra o apartamento, compra o imóvel e acha na cabeça dela que é só aquilo ali, que depois que o imóvel ficar pronto não vai precisar fazer reforma. Muitos não faz a soma geral, né, não faz a soma total. E muitos até se atropelam antes, né? Tá pagando ali a fase de obra, esperando o imóvel ficar pronto, Exato. Aí já vai em cabeça um monte de... Tem esse grande erro também. E aí ele não fez a conta direito, né? Não fez a conta direito, e quando chegar lá na frente lá, ele acaba percebendo que a parcela, né? Ele já não consegue pagar a parcela do planejado que ele combinou e mais a parcela do imóvel. Então tem esse detalhe também. Me lembrei de um casal de clientes nossos, inclusive a gente foi visitar eles. Sempre quando fala de organização eu lembro bastante deles. Eles foi uma das pessoas que mais foram bem organizadas, assim, principalmente na questão financeira, que foi o Luanderson e a Thaís. A gente até tem um vídeo aí, a gente foi visitar a casa deles, a gente teve um bate-papo lá, inclusive a gente fala sobre isso, sobre planejamento e organização. E eu acho que foi a Thaís ainda. Opa, voltou. Thiago, ela falou assim, só foi graças àquele esquema que a gente faz lá do acumulativo, né? Foi graças ao acumulativo da fase de obra que eu consegui, a técnica acumulativa da fase de obra, que eu consegui estar pagando as últimas parcelas lá, porque deu uma apertadinha no orçamento, só que como eu já estava seguindo o passo a passo aí da nossa consultoria, chegou lá na frente, ela não precisou de dinheiro a mais. Então, é isso, pessoal. Às vezes você soma o momento presente e esquece do futuro, né? E vê quanto que vai ficar lá. Quando não dá para saber uma coisa, mas compra de imóveis dá para você saber. Você pode errar, tipo assim, questão de dezenas, 10, 20, 30, 50 reais. Mas você não erra 100, 200 reais, né? Na hora que a gente faz o planejamento para os nossos clientes, né? Então, os valores, principalmente fase de obra, fica muito próximo do que a gente já está mostrando para eles lá, né? Então, você não liga, não liga, eu quero ficar pagando o boleto aí, não tem problema, não esquenta a cabeça em pagar boleto, não. Beleza, não tem problema, você não precisa de planejamento, tá? Você também não precisa de planejamento se você também não quiser sentir aquela gratidão de ter feito um bom negócio, sabe? Porque o que a gente percebe é que a maioria das pessoas que compram um imóvel sem planejamento, quando chega lá na frente, elas se arrependem. Chega lá na frente, se arrepende.